Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo. Criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Saudações, ouvintes da Rádio Mundial, começando mais um programa Mistérios do Universo. E como sempre, eu, Tony Hitchell, estou aqui apresentando esse maravilhoso tema. Realmente, Mistérios do Universo tem a ver com algumas coisas que fazem parte do seu despertar. Quando eu montei esse programa, realmente eu pensei em como falar de assuntos que podiam, de uma forma ou de outra, acordar vocês, fazer com que vocês, ouvintes, começassem a pensar fora da caixinha, começassem a perceber que existe algo além do que a própria vida que você vive. E que essa própria vida que você vive também há algumas condições que são contadas de forma diferente do que você sente. E você, sendo uma pessoa sensível, que acompanha toda essa programação da rádio, você é uma pessoa que já percebe que o mundo é muito mais do que você imagina, provavelmente pode se abastecer desse manancial que eu tenho de informações que tem a ver muito com a minha experiência de vida. Experiência essa que vem de atendimentos, experiência essas que vem de uma própria vida minha, uma vida íntima, pessoal, que eu levei para chegar até aqui, mas principalmente a soma dos dois, tanto a minha vida pessoal quanto os atendimentos. Essas experiências me trouxeram muitas informações que hoje eu me tornei realmente essa fonte, não digo só de sabedoria, mas também de informação. E essas informações eu gosto de compartilhar com vocês aqui. E também essas informações são compartilhadas ali no canal Web Terapias, né? O canal Web Terapias que tem ali no YouTube, onde você pode se inscrever de forma gratuita. Ali você pode assistir vídeos maravilhosos, vídeos que realmente não são divulgados, né? Se você procurar na mídia vídeos que eu faço, eles não são tão divulgados porque são informações desse nível que eu estou falando para vocês, informações do despertar. Não são informações simplesmente para adquirir views, para adquirir pessoas, não. São coisas realmente que mexem com o estado. Eu sempre falo, quando as informações mexem com vocês, as pessoas às vezes não gostam disso, né? Elas preferem ficar no desconfortável, né? Na zona de conforto, mesmo sendo desconfortável, para que ela continue a vida dela, para que ela continue e fingindo que tudo está ok. Assim, aliás, é a vida de grande parte da população. Uma vida ordinária, uma vida repetida, uma vida manipulada. E também tem meu site. O site é webterapias.com.br. Web com W e terapias no plural. webterapias.com.br é o meu site onde tem as informações dos meus trabalhos, dos meus atendimentos e tudo isso que pode ajudar realmente você a se sentir melhor, você a ter uma vida muito mais tranquila, muito mais saudável, uma vida muito mais cheia de energias e muito mais ligadas a essa quarta dimensão, que é a quarta dimensão do despertar. E o programa de hoje, ele é muito interessante porque ele vem em continuação a muitos assuntos que eu tenho falado sobre as frequências, como as frequências podem manipular você. Então tem desde ali do adorável chip novo que eu falo no programa, até o último que eu postei lá na internet, né, no YouTube, que é comentando sobre a 5G. Todos esses assuntos, inclusive o Pulso da Terra de Schumann, que é o melhor vídeo que tem hoje de explicação desse tema na internet, fala realmente de como você é uma pessoa vulnerável, aliás, como nós somos, né? Pessoas vulneráveis a esses campos
que estão ao redor de frequências e como isso mexe com você. Eu sempre comento que se as ondas eletromagnéticas, se as ondas de radiofrequência, se as ondas magnéticas pudessem ser vistas de forma coloridas, elas seriam com certeza um imenso arco-íris ao nosso redor. E você viveria num mundo extremamente colorido, porque tudo emite uma radiação, tudo emite uma frequência, né? Essa frequência traduzida em radiação. Desde algo simples, como por exemplo o Sol que nos abastece todos os dias, porque a luz também é uma frequência, até coisas pesadas como Chernobyl, né? Aquela usina que foi um acidente gravíssimo que houve na Europa, aquela usina na época soviética, né? Que chegou a vazar o núcleo dela, uma coisa extremamente danosa, e a gente sabe, né, que a radiação nuclear é algo extremamente pesado para o planeta. E ali por muitos anos ficou numa situação muito assustadora para as pessoas. Até hoje não se come comida de alguns setores perto de Chernobyl, né? Bom, pessoal, mas aí é um tema muito mais profundo para eu falar sobre usinas nucleares, que eu pretendo depois falar com mais calma no canal no YouTube. Mas hoje nesse programa de rádio, continuando essa saga, eu quero responder algumas perguntas relacionadas há um tema que eu comentei no programa Reconectar e Curar com a doutora Patrícia Lamar, um tema que fala justamente sobre alergia ao eletromagnetismo. Esse tema, as pessoas ficaram assim, será que existe? Pode ser que não, pode ser que sim. O que eu posso dizer, né, que esse tema ele já tem um nome em inglês, né, que é essa alergia ao eletromagnetismo, ou alergia às coisas elétricas, tem o nome de EHS, né? EHS significa Electromagnetic Hypersensitive, né? Então, o que significa isso? Que as pessoas, todas nós, elas somos pessoas que estamos sempre em contato com essas frequências. Porém, algumas pessoas, elas são mais sensíveis que outras. Essa doença não é reconhecida pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Porém, praticamente aí 5% da população, até 6%, já falam dos sintomas, já começam a reagir com isso. Então, quando eu falei desse tema no programa, muita gente comentou, né? Inclusive nos atendimentos, nossa, mas isso é possível? E é o que eu falo para vocês, né? Eu pesquiso esse tema há muitos anos, há muitas décadas. E foi assim uma pesquisa que surgiu por um acaso com alguns companheiros, né? Alguns amigos, alguns parceiros de trabalho que eu vim dessa parte de eletrônica, né? Dessa parte de mecatrônica. E essas pessoas tinham alguns sintomas. E eu também comecei a perceber que eu adquiria alguns sintomas conforme eu fazia algumas pesquisas. E esses sintomas sumiam a partir de algumas pesquisas que eu deixava de fazer. Então é muito interessante porque, embora a OMS não reconheça, isso acontece. Pessoas são sensíveis às radiações. E eu comentei, né, sobre Chernobyl, que pode ser uma radiação nuclear. Aí todo mundo se torna muito sensível, né? Por isso que tem um contador ali que avisa, o contador Geiger, que avisa quando a radiação está muito alta. Mas quando a radiação é pequena, será que isso pode influenciar? Então eu sempre comento que numa harmonização de ambientes, a gente não se preocupa só em trazer a posição da mobília, a questão das cores, ou a questão da distribuição dos cômodos, mas principalmente como que essas interferências podem estar mexendo com você. A coisa mais simples que eu sempre falo é a questão da televisão. O seu quarto não pode ter uma TV ali, que isso vai influenciar na sua energia, vai influenciar no seu bom sono. Há muitas doenças que vêm porque você dorme mal, porque suas glândulas não se ativam durante a noite. Existe um momento de escuridão plena que você tem que dormir e aquilo tem que trazer o funcionamento da sua glândula. Se isso não acontecer, você acaba tendo dificuldades no seu dia a dia. Outra coisa muito interessante é que se você lembrar das televisões antigas, os televisores antigos, aquele de tubo de raio catódico,
Você percebia que quando você ligava ele puxava seus pelos, né? Então aquilo lá também é uma radiação que ao ponto de mexer nos seus pelos. Olha que interessante, quando você passava o braço na frente daquele tubo. Isso são exemplos que eu estou passando para vocês. O micro-ondas, por exemplo, é outra questão de radiação que vai lá ao ponto de cozinhar o alimento de dentro para fora, né? E todos que pesquisam sabem que o micro-ondas elimina a vitamina C, né, do alimento. Então, um dos indícios, né, que ele faz mal é justamente isso, fora as radiações. A questão é que quando falamos de frequências eletromagnéticas, muitas vezes elas são tidas como inofensivas porque não são vistas, mas pelo fato de serem não vistas, não significa que são inofensivas. O homem, ele acostumou sempre a achar que o perigo está naquilo que ele vê, né? Naquilo que ele olha. E há muitas contaminações de coisas invisíveis para os nossos olhos, mas sensíveis para o nosso organismo. Portanto, essas pessoas começaram a adquirir sintomas que, através de uma pesquisa, né, quando se faz uma consultoria, se percebe que pode estar relacionado ou não a esses eletromagnetismos, né? Não só eletromagnetismo, mas podemos falar do RF, que é a onda de radiofrequência, podemos falar do EMF, né? EMF, que é eletromagnética frequência, né? E também o MF, que é a frequência magnética, né? São sempre siglas em inglês, por isso que elas têm essa ordem, né? Mas quando chegou o ano de 2015, e aí eu fiquei muito contente, porque aí vem um lado positivo de algumas coisas, né? Houve um seriado chamado Better Call Saul, né? E conta a história de um advogado, se não me engano, acho que o nome dele era Chuck McGill, acho que era esse nome, e ele falava que ele tinha sintomas, né? Então ele começava a colocar cobertores especiais no corpo dele, ele não deixava as pessoas usarem celular ao lado dele, e aquilo lá parecia até uma paranoia, né? Mas muita gente começou a se identificar com esse seriado, por isso que começou a se falar mais disso. Mas eu falo disso há muitos anos atrás, nossa, pode ver programas, pode ver palestras minhas que eu estou sempre comentando sobre esses sintomas. Uma coisa interessante, né? Existem agora a questão do 5G. No começo do ano, praticamente 200 cientistas aí entraram com pesquisas novas e alertaram que pode ser que ainda não esteja preparado o povo, né? O sistema ainda não está pronto para realmente ser servido à população, porque ainda os efeitos não estão 100% comprovados se podem ser bons ou não. E eu comento isso no programa, né? Você pode assistir ali no canal do YouTube, o 5G. Então, nem sempre tudo que a gente acha foi pesquisado e está tudo certo e vamos lançar, pode estar correto. Muitas vezes as pessoas soltam coisas que elas trazem interferência, elas trazem coisas ruins. Um exemplo típico, né? Quando começaram os carros com injeção gerenciada, injeção eletrônica, que o pessoal fala, né? Que era o sistema de gerenciamento por computador nos carros, muitos carros paravam em plena Avenida Paulista. Um exemplo típico de interferência eletromagnética. Olha que interessante, um sistema que foi testado por uma indústria automotiva, veio de pistas e tudo mais, quando chegava num local que tinha uma alta radiação, né, das antenas, o que acontecia? Esses carros do nada paravam, do nada davam panes, até descobrirem que realmente podiam ser feitas blindagens, podiam ser feitos sistemas de proteção no circuito para que essas ondas não interferissem no processo de programação de dados que faria aquele motor funcionar. Então esse é um dos exemplos de como isso pode ofender. Eu estou falando numa máquina, agora imagina no ser humano onde o cérebro ele é tanto um transmissor de ondas quanto um receptor de ondas. Até hoje as pessoas não conseguem entender 100% o cérebro humano, ainda estão mapeando. Então é sempre aquela coisa, que simula uma situação e qual que é a resposta do cérebro. Mas essa resposta, as informações são naquele nível que os seres humanos ainda estão aprendendo. E quando a gente pensa em criação, a gente precisa entender que o cérebro humano é uma criação divina, é algo revolutivo da raça.
e ainda muitas coisas são desconhecidas, né? Basta ver como a ciência a todo momento está sempre alterando, sempre modificando as informações, porque tudo é atualizado e de repente tudo aquilo que foi pesquisado é jogado fora e começa do zero de novo, porque aquilo não foi dado certo. Então, é severo isso, pessoal. E essa alergia, essa hipersensibilidade ao eletromagnetismo, às frequências, é algo que deve ser muito mais bem visto. A quantidade de dispositivos ao nosso redor emitindo ondas eletromagnéticas, ondas magnéticas e ondas de radiofrequência estão realmente mexendo com tudo ao nosso redor. Olha que interessante, se você for mais antigo, você vai captar muito bem o que eu estou te falando. Quem tinha um rádio AM, por exemplo, quando estava lá escutando alguma coisinha, né? No Brasil teve muito rádio AM. Então olha que interessante. Então você que lembrar mais no passado, o AM, né, era um rádio comum, né? Eram umas estações AM que a gente ouvia e dava aquele chiadinho, né? Mas todo mundo ouvia futebol, ouvia os programinhas, né? Tinham vários comunicadores no AM. E de repente, quando você estava lá na cozinha, principalmente as cozinhas antigas, dos anos 80, né, os anos 90, as cozinhas tinham aquelas lâmpadas fluorescentes, que eram aquelas lâmpadas compridas, a famosa luz do dia, né? E essas lâmpadas, quando ligadas através do reator e também do canhão de elétrons que existe dentro dela, gerava um campo de radiofrequência e também uma interferência eletromagnética que ia interferir nesse rádio AM. Vocês vão lembrar que isso começava a gerar chiados no rádio, a ponto de você ter que tirar o rádio da cozinha ou desligar. E só funcionava bem no FM, que era uma outra banda de frequência. Lembram disso? Se vocês não lembram, vocês podem fazer essa pesquisa, né? É uma experiência que você pode fazer na sua própria casa e perceber como isso gera interferências. Bom, pessoal, essa questão de interferências é tão interessante que nos Estados Unidos existe a NRKZ, né, que traduzindo em português, né, seriam as iniciais, né, National Rail Quiet Zone, ou seja, uma zona quieta de transferência de rádio, de transmissão de rádio, fica ali na Virgínia, né, nos Estados Unidos, e lá tem o maior telescópio do planeta, e esse telescópio é a base de ondas de rádio. Então é uma zona onde não pode haver transmissões de rádio, e ali, né, esse telescópio ele é orientável pelo rádio. Então se houver qualquer interferência também vai interferir de como é feita a observação. Então essa zona, que são mais ou menos aí, acho que uns 33 mil quilômetros quadrados, ela acabou sendo uma área onde muita gente começou a buscar refúgio para evitar estar perto das frequências. Mas olha que interessante, é um local que foi criado em 1958, para que não fosse uma área protegida, para que fosse uma zona limpa, que não houvesse interferências. E hoje algumas pessoas que estão percebendo que elas sentem esses sintomas, elas estão indo para lá, para tentar buscar um refúgio. Que sintomas são esses que você pode estar sofrendo? Que aí, como eu falei, tem que ser feita uma pesquisa para ver se tem a ver ou não com hipersensibilidade ao eletromagnetismo e ao magnetismo e às ondas de frequência. Então, por exemplo, você pode ter a visão turva, você pode ter irritações, você pode ter o déficit de atenção, você pode ter alergia no corpo mesmo, né, com manchas. Você pode ter distúrbios no sono, você pode ter distúrbios de personalidade, você pode ficar mais irritado, menos irritado, mais alegre, menos alegre. Você pode ficar assim, irritadiço, sabe, como se fosse uma enxaqueca. E talvez vocês que me ouvem, estão lá mexendo no celular, vocês vão perceber claramente isso, né? A coisa é tão séria de celular que tem agora até um osso nascendo, um chifre nascendo atrás das crianças que estão mexendo muito com o celular, atrás dos jovens. Isso é recente, esses estudos, né? Então olha como que a coisa está manipulando com todo ser humano, com toda a população. Portanto, fica esse alerta, né, de como as coisas são e como que isso pode ser realmente visto, como isso aí tem que ser prestado atenção para que não traga dificuldades para você. Talvez num sistema grande
Tudo isso passa sem ninguém falar nada. Mas eu estou falando com algo muito mais sensível para o despertar, coisas que eu já percebi em consultorias, e realmente há meios de como fazer modificações no quarto, por exemplo, para que se traga realmente a paz, para que se traga realmente um equilíbrio energético, uma coisa gostosa. E isso eu faço há muitos anos, né? Nas consultorias. Ela é muito mais do que um Feng Shui, como as pessoas falam no Brasil, né? Que é o nome certo é Feng Shui. A consultoria ambiental, ela tem muito a ver realmente em pensar nesses fatores no quarto, por exemplo, né? No locais onde a pessoa vai ficar mais tempo, ela vai se desligar, ela precisa realmente de mais energia, ela precisa de mais campo, né? Precisa de um campo energético mais satisfatório. E os projetos realmente têm a ver com isso. Bom, pessoal, acesse ali o meu material. Vou passar agora os contatos para que você agende um atendimento e que eu possa ajudar realmente bastante vocês nessas informações. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 947 22 99 80. Repetindo, 947 22 99 80. Veja outros vídeos e se inscreva no canal do YouTube Web Terapias. Web Terapias, canal no YouTube do pesquisador e professor Tony Hitchell. Como sempre falo, é uma grande honra poder falar com vocês aqui nessa rádio desses assuntos. A gente escolhe a Rádio Mundial porque é uma rádio que ela está realmente sempre acreditando na vida. E o cunho realmente dessa programação é falar dessas coisas para vocês. Meus atendimentos são voltados justamente para esse despertar. Então, tanto a questão da relocação quântica energética, que tem a ver realmente com esse despertar, mas principalmente relacionado ao tema de hoje, que são as consultorias de ambientes, seja ele a sua casa, seja ele a sua empresa, há possibilidades realmente num projeto de trazer esse equilíbrio para que você tenha uma vida mais plena, uma vida mais saudável, desde você pensar realmente numa boa alimentação quando você pensa em evoluir, né? Mas também em qualidade de habitação, em qualidade de vida, em situações que vão trazer muito mais uma energia para você, muito mais uma clareza, muito mais força. Que eu percebo hoje que a população realmente está muito cansada, muito triste, muito desanimada. E não é só a questão do país, que muita gente fala, o país, a crise, né? Desde que eu sou criança eu uso essa palavra, crise. Mas também a questão que as pessoas estão perdendo um pouco o senso de viver, elas estão perdendo um pouco de tudo que está relacionado a realmente a viver, né? Todos os sintomas, eles têm a ver com um certo desligamento da sua essência. E isso começa com coisas pequenas que se tornam grandes, ao ponto de você não saber mais quem é você. A sua identidade energética se apaga. Então, como eu falei, pessoal, imagina até um radinho sintonizado no AM, esse rádio sofre interferência com uma lâmpada acesa, né? Lembra da televisão também, atraindo seus pelos. Então, quanta coisa mexe com máquinas, imagina isso mexendo com você, né? As pessoas não fazem ideia o que elas estão rodeadas, do sistema que elas estão vivendo. Acrescenta isso também informações que estão mexendo com o seu cérebro, informações que vêm dessa quarta dimensão. De um lado, um sistema quer que você seja escravo, de outro lado, o universo quer que você seja livre, que você seja desperto. E aí, de que lado que você prefere ficar? Por isso que existem as consultorias, por isso que existem os atendimentos, justamente para você abrir a sua mente e não pensar fora da caixinha. Aliás, pensar sem a caixinha, sem todos esses paradigmas que deixam você preso a um sistema. E como eu sempre falo, eu não vou fazer por você, mas
Vou ajudar você com informações que vão trazer o seu despertar. Tudo está nas suas mãos. As suas atitudes são suas atitudes e elas repercutirão na sua vida. Já chegamos na metade do ano. O que você fez para mudar esse ano? Por que será que seus sonhos ainda não se realizaram nesse ano? Então, por isso que as consultorias são importantes. Por isso que no meu atendimento eu prevaleço. Quem é você? Quem é a sua energia? Você tem uma identidade energética. Isso tem que ser sempre colocado para cima. Você não é mais um. Você é um. Agende seu atendimento comigo para que eu possa realmente falar com mais clareza sobre esses assuntos. Agradeço a todos, honrara e até o próximo programa Mistérios do Universo no próximo sábado, que será um tema muito interessante para vocês. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.